Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Irmãos, a adoração que agrada a Deus. Esse texto nos fala sobre adoração, nos fala sobre culto racional, o culto que é oferecido a Deus. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que adorar a Deus ou cultuar a Deus significa oferecer algo a Deus. Quando nós nos propomos a adorar a Deus, a cultuar, quando a gente vem para um culto, na verdade, a gente às vezes tem uma ideia de que estou indo para receber algo de Deus. E é claro que Deus, Ele nos abençoa e Ele fala conosco pela Sua palavra, Ele fala conosco pelos louvores, pela adoração que é então realizada, mas nós temos que entender que cultuar, adorar a Deus em primeiro lugar significa oferecer. Como o pessoal do louvor, como o Silberto falou aqui no início, o que eu tenho para oferecer a Deus? Porque eu estou vindo cultuar, eu estou vindo adorar a Deus. Então, adorar, cultuar a Deus, em primeiro lugar, é oferecer. E esse texto fala algumas coisas importantes para nós, quando nós queremos oferecer uma adoração que de fato e de verdade agrada a Deus, uma adoração, um culto que é aceitável, que Deus aceita. Então, esse é o desejo de todo adorador, oferecer uma adoração, um culto agradável, um culto que Deus aceita. Mas eu queria chamar a sua atenção para o que esse texto nos diz, porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos romanos, aos irmãos que viviam ali em Roma, do primeiro capítulo até o capítulo 11, ele passa falando sobre a misericórdia de Deus, sobre aquilo que Deus fez diante de uma humanidade que estava perdida, que estava longe de Deus, que por causa do pecado, por causa da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus, estávamos todos condenados, separados de Deus. E aí ele vai falar nos primeiros 11 capítulos dessa carta de tudo, não só da nossa situação espiritual, da nossa situação diante de Deus, mas também e principalmente ele vai falar de todo o agir de Deus em nos resgatar, em nos trazer de volta à sua presença, em nos perdoar, em nos salvar por meio de Jesus Cristo, que morre pelos nossos pecados, que entrega a sua vida pelos nossos pecados. Em Romanos 5:8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo pecadores. Ele vai dizer que nós somos resgatados, que Cristo ofereceu-se como sacrifício para pagar o preço da condenação que os nossos pecados nos trouxeram, ou nos trouxe, e então, por meio de Cristo, nós podemos voltar a ter paz com Deus, e por meio do sacrifício que Cristo fez por nós, pelos nossos pecados, então nós somos perdoados e nós somos salvos da condenação. E aí por isso que todos os 11 capítulos primeiros dessa carta, o apóstolo Paulo está descrevendo nossa situação, mas a ação de Deus em nos resgatar,
São as misericórdias de Deus nos alcançando e agindo em nosso favor. E agora ele vai falar, a partir do capítulo 12, qual é o sacrifício, já que Deus, por meio de Cristo, é oferecido um sacrifício em nosso lugar, um sacrifício que pudesse então fazer com que nós estivéssemos novamente na presença de Deus, fazer com que nós pudéssemos então novamente ter paz com Deus e ter comunhão com Deus. A partir agora do capítulo 12, ele vai falar qual é o sacrifício que Deus espera de nós. Qual é o sacrifício que nós temos que fazer, ou que Deus espera que nós estejamos fazendo, para que de fato nós possamos agradar a Deus. E esse sacrifício, essa adoração, é o que esse texto fala. Mas a primeira coisa que ele fala aí, no versículo 1 é: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele fala sobre as misericórdias de Deus, porque ele está retomando essa palavra sobre as misericórdias de Deus, para dizer que, e nos ensinar que só é possível a nossa adoração a Deus, por causa das misericórdias de Deus. É a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção nesse momento, é que nós só podemos adorar a Deus por causa das suas misericórdias. Só é possível nos aproximar de Deus por causa das misericórdias de Deus. É o próprio apóstolo Paulo quem escreve em outra das suas cartas, onde ele diz lá em, se eu não estou enganado, Efésios capítulo 2, onde ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e sendo rico em misericórdia, rico em nos perdoar, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. E graça significa um favor que não merecemos. Pela graça nós fomos salvos, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Então é por causa das misericórdias de Deus que nós estamos cultuando a Ele hoje, que nós estamos adorando a Ele hoje. Só é possível a nossa adoração, o nosso louvor chegar até Deus por causa das suas misericórdias, porque Cristo realizou um sacrifício que nos proporcionou estarmos novamente na presença de Deus. Por causa das misericórdias de Deus, nós podemos adorar a Deus. E por causa das misericórdias de Deus, nós oferecemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Então, por causa de tudo que Deus fez por nós, é que nós o adoramos. É que nós oferecemos a Ele o nosso louvor. É que nós oferecemos a Ele a nossa adoração. Mas o texto continua dizendo: portanto, irmãos, o versículo 1, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que o culto racional, o culto consciente, o culto que faz sentido, o culto que é uma adoração que de fato ela é aceitável diante de Deus, é por causa das misericórdias de Deus, mas também é um ato de nos oferecer. Adorar a Deus é se oferecer em sacrifício vivo, ou seja, depende do nosso querer, da nossa vontade. É algo voluntário. Ninguém é obrigado, ninguém será forçado a adorar a Deus. Deus jamais nos obrigará, nos forçará a adorá-lo, de forma alguma. A adoração a Deus deve ser um ato de oferta. Eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo. Eu devo estar disposto a de maneira voluntária, a de maneira que eu quero. Então adorar a Deus, por isso que em Romanos 10, 9, quando fala do que devemos fazer para sermos salvos, Romanos 10, 9, ele vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Eu gosto desse versículo porque ele é muito claro, ele diz: se com a tua boca, é você com a sua boca. Ninguém vai fazer essa confissão por você, ninguém vai assumir um compromisso diante de Deus por você. Não é como a gente tinha na nossa tradição antes, religiosa, antes de conhecer a palavra de Deus, que às vezes a gente tinha muito isso, né? Os pais faziam uma promessa, um compromisso com Deus para que os filhos paguem, né? Para que outras pessoas paguem. Não é dessa forma.
se com a sua boca, é você, mas é se você quiser, se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, é um ato voluntário. Eu tenho que querer realmente estar com Deus, eu tenho que querer. Jesus sempre, diante das pessoas para quem ele pregava, ele convidava as pessoas, venham, Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, adorar a Deus deve ser algo que está na sua vontade, no seu querer. Você tem que querer. Você tem que querer oferecer, e aí diz o texto, oferecer a nossa vida. Ele diz, né, que se ofereçam em sacrifício vivo. O sacrifício, a adoração que Deus deseja é a nossa própria vida. Por isso que nós não mais oferecemos, como lá no Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia, você vai ver aquele monte de animais sendo sacrificados. Mas não existe mais o sacrifício de animais. Não existe, porque Cristo, e a Bíblia vai dizer que Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ofereceu um único sacrifício, ofereceu a si mesmo como sacrifício único e suficiente pelos nossos pecados, e abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à presença e à comunhão com Deus. Mas mais do que isso, ele espera de nós agora que nós ofereçamos como sacrifício a nossa vida. E oferecer a vida como sacrifício significa, além de ser um ato da nossa própria vontade, mas o sacrifício vivo significa uma vida que está disposta a sacrificar a sua própria vontade. É o que o apóstolo Paulo vai dizer: eu me fiz escravo por amor a Cristo. Eu agora sou servo dele. Porque veja, nessa linguagem ali do Antigo Testamento e também da época de Cristo, o que acontecia nos tribunais, essa linguagem jurídica da época, é que se alguém tinha uma dívida, e uma dívida a qual não conseguia pagar, e se alguém pagasse a dívida por aquela pessoa, então a pessoa que antes era o devedor, ele agora estava sujeito, submisso àquele que lhe resgatou. Ele resgatou a sua vida, então sua vida agora pertence àquele que pagou a sua dívida. E essa é a ideia aqui: Cristo pagou a dívida dos nossos pecados. Nossa vida agora pertence a Ele. E agora nós estamos sujeitos à vontade dEle. Mas é interessante, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, que Ele poderia cobrar, exigir de qualquer um de nós essa obediência, essa obrigação, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas o texto está dizendo: ofereçam-se como sacrifício vivo. Como eu falei agora há pouco, é um ato voluntário, é se você quiser, porque se você não quiser, não tem problema, você continua condenado, você continua afastado de Deus, você continua sem esperança para a eternidade. E é um direito de cada um de nós escolher se queremos ou não viver conforme a vontade de Deus, se queremos ou não o perdão que Cristo oferece. Mas lembremos que a palavra de Deus diz em João 3,18 que quem crê no Filho tem a vida, quem não crê permanece, então já está julgado. Quem nele crê não será julgado, quem porém não crê já está julgado. Como a gente falava hoje pela manhã na escola bíblica, nós já estamos condenados, porque nós já fomos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Cristo veio para nos salvar, oferecer o perdão, oferecer a salvação, mas é um direito de cada um de nós rejeitar. Porém, as consequências virão. Por isso que ele diz em João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Mas o Evangelho de João também vai dizer no capítulo 3 que aquele que não crê em Jesus Cristo, não recebe a sua salvação, o seu perdão, ele diz, sobre ele permanece a ira de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justo.
E a justiça de Deus, nela está a santidade e o amor de Deus. E por isso que um preço pelo pecado deveria ser pago. Preço esse que nós não poderíamos pagar jamais, mas Cristo paga com a sua própria vida. Como ele disse aos discípulos: ninguém tira a minha vida, eu a dou, e eu também reassumirei, eu também a tomarei de volta. E ele diz: esse mandamento eu recebi do meu Pai. E aí por isso que Deus espera de nós um sacrifício, uma vida que se entrega para fazer a vontade dEle. Mas ninguém é obrigado. É um ato da nossa própria vontade. E uma vida que se oferece como sacrifício vivo é uma vida que está disposta a sacrificar suas vontades. Uma vida que não sacrifica suas vontades não adora, não agrada a Deus. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e me siga. Uma das coisas, eu diria que a coisa mais importante e mais difícil que nós temos para sacrificar é a nossa vontade. Porque muitas vezes nós precisaremos sacrificar sonhos, desejos, sacrificar coisas que a gente olha assim e diz: não, mas isso aqui não é pecado. É verdade. Nem sempre tudo que tem que ser sacrificado é pecado, mas nos afasta de Deus, nos afasta dos propósitos de Deus. Tem coisas que são até boas, mas são boas aqui para esse mundo, não tem valor eterno. Por isso que Jesus disse: não ajuntem para vocês tesouros na terra, mas ajuntem para vocês tesouros no céu. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, se você deseja adorar a Deus, que a sua vida seja uma adoração que agrada a Deus, saiba que você vai precisar renunciar, sacrificar muitas coisas. Não é só lutar contra o pecado, deixar as coisas que são pecado, que desagradam a Deus, mas é deixar também coisas que muitas vezes são boas aqui para essa vida, mas que nos afastam de Deus. Veja que Jesus disse: quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, família, sei lá, tantas coisas, ele diz: não, quem não estiver disposto, quem amar a sua própria vida mais do que a minha, ele diz, não é digno de ser meu discípulo, não pode. Por que tanta exigência? Porque Deus, para nos resgatar, para nos salvar, para pagar o preço pelos nossos pecados, Ele precisou abrir mão do que Ele tinha de mais precioso, o Filho amado, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele se humilhou, Ele deixou a sua condição de Deus, se fez homem, veio habitar entre nós, e Ele sofreu tudo que um ser humano pode sofrer. Ele sofreu na sua carne, na sua pele, e Cristo era homem, era Deus, mas era também homem, habitando conosco. E a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele pagou um preço altíssimo com a sua própria vida por nós. Então, meus irmãos, por isso que nós precisamos estar dispostos a muitas vezes sacrificar e renunciar muitas coisas aqui nessa vida que são boas, mas se a gente não sacrificar, nós não vamos estar fazendo a vontade de Deus. A nossa adoração não vai ser uma adoração agradável a Deus. A vida cristã exige muito de nós, só que a vida cristã também nos oferece muito mais. Ele diz, a Bíblia diz, aquele que nos deu o seu Filho, ele diz, porventura não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. E Deus é aquele que faz por nós muito mais do que o que nós pedimos ou pensamos, porque a palavra de Deus também diz que a glória que está preparada para nós, desde a fundação do mundo, o que há preparado por Deus para nós, é maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. Então, nós precisamos estar dispostos a sacrificar as nossas vontades. Sacrifício santo, o texto diz aí, santo significa consagrado, separado, exclusivo para Deus. Essa é a adoração que agrada a Deus. Nós precisamos estar dispostos a viver de uma forma que nós possamos viver
entender que a nossa vida deve ser santa, separada, consagrada para Deus. O versículo 2 vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A adoração que agrada a Deus, ela é resultado de um estilo de vida diferente desse mundo. Ele está dizendo, não se amoldem aos padrões deste mundo. Os princípios desse mundo, as ideologias, as coisas que esse mundo traz, elas não devem ser o nosso padrão de vida. Os princípios da palavra de Deus, os princípios de Deus é que devem moldar o nosso comportamento, é que devem moldar a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver. É isso que o texto está dizendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos, irmãos, entender que a adoração que agrada a Deus, aquilo que Deus espera de nós, essa adoração vai trazer como resultado um estilo de vida, uma forma de viver diferente. Porque é uma adoração que se resume apenas a um momento de culto, onde a gente louva, onde a gente adora, mas da porta para fora, quando a gente sai, continua a mesma coisa, os mesmos comportamentos, a mesma forma de agir. Essa não é uma adoração que de fato agrada a Deus. Porque, como eu disse, desde o início, a adoração que agrada a Deus, ela vai nos ensinar a sacrificar a nossa vontade. E eu não posso simplesmente achar que um momento onde a gente está reunido num culto, num domingo à noite, é o suficiente. O nosso culto continua da porta para fora. O nosso culto continua lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, lá na nossa vizinhança, lá na nossa faculdade, na nossa escola, aonde estivermos. Por isso que Paulo é quem escreve e vai dizer: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Adorar a Deus é muito mais do que cultuar nos finais de semana, nos cultos, nos templos. Adorar a Deus é viver de uma forma que de fato agrada a Deus. Adorar a Deus é viver diferente dos padrões deste mundo. É viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E por isso que isso vai exigir de nós sacrifício. Porque a nossa vontade, a vontade humana, a vontade da carne, ela é pecaminosa. Lembremos-nos que nossa natureza é pecaminosa e a Bíblia vai dizer, Davi ele escreve, ele diz, em pecado eu fui concebido. Nós somos pecadores, há uma natureza pecaminosa aqui, é o que a Bíblia fala que é a vontade da carne. E nós precisamos lutar contra isso, e nós precisamos aprender cada dia mais qual é a vontade de Deus, o que é que Deus espera de nós. E aí por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer que há uma luta entre a carne, a nossa vontade humana, e o Espírito, a vontade de Deus. Mas os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses de fato são os que adoram a Deus, são os que adoram em espírito e em verdade, como Jesus disse em João capítulo 4. Então, a adoração que agrada a Deus, ela trará, ou ela é resultado de uma vida que vive diferente dos padrões deste mundo. E também, a adoração que agrada a Deus é resultado de uma transformação em nossa forma de pensar, porque o versículo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é necessário uma transformação na nossa forma de pensar. Quando Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, que ele diz, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando disso. Nós precisamos entender que é necessário uma transformação, uma mudança em nossa forma de pensar. E essa mudança só é possível quando nós estamos dispostos, mais uma vez, a sacrificar a nossa vontade, a sacrificar o meu eu,
Porque tem muita gente, irmãos, que às vezes passa muitos anos como cristão, a pessoa se converteu, aceitou a Cristo, foi batizada e tudo, mas não muda, ou muda muito pouco a forma de pensar. E nós somos tentados a não querer mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Porque muitas vezes nos apegamos à própria religião, às próprias tradições religiosas, para não nos abrir para entender o agir de Deus, compreender aquilo que Deus tem feito, a sua forma de agir, os seus princípios. E às vezes estamos tão apegados, a gente cria uma bolha e a gente está tão fechado naquela bolha religiosa, que às vezes esquecemos que a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina, e às vezes esquecemos que nós precisamos, como diz aqui o texto, nos transformar, nossa mente precisa ser renovada, e não é ser renovada de todo jeito por qualquer coisa nova, mas é pela palavra de Deus, porque essa palavra de Deus nós entendemos que ela mesma nos ensina que ela se renova. A palavra de Deus ela é atual, a palavra de Deus ela a cada dia ela alimenta o nosso espírito, a nossa alma, e ela é uma palavra que ela não caiu em desuso, ela não está ultrapassada, pelo contrário, ela é uma palavra viva. O que Pedro, os apóstolos disseram ali em João, lá no final do capítulo 6 de João, quando uma grande multidão de discípulos abandonaram Jesus, Jesus olha para os 12 e diz: e vocês também vão me abandonar? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Palavras de vida eterna. A palavra de Deus é viva. A Bíblia vai dizer que, acho que é em Hebreus, ou é em Timóteo, não me lembro, mas diz que ela é como uma espada de 2 gumes, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até o mais profundo do nosso ser. Então a palavra de Deus, ela é viva, e por isso nós precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa forma de pensar, a não sermos pessoas fechadas que às vezes só entendem as coisas de um jeito, só olham de um jeito. Não, precisamos estar abertos para que o Espírito Santo de Deus renove, transforme a cada dia a nossa forma de pensar, de acordo com a sua palavra, de acordo com a vontade de Deus. Então, concluindo aqui, por causa das misericórdias de Deus, é que nós o adoramos. Por causa de tudo que Ele já fez por nós, é que nós o adoramos. E adorar a Deus é oferecer-se. É você oferecer a sua vida para adorar, para viver conforme aquilo que Deus quer. Adorar a Deus é oferecer a própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, é viver para Deus, é sacrificar a própria vontade para agradar a Deus. Essa é a adoração que agrada a Deus. E o versículo 2, na sua segunda parte, eu vou ler ele todo, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente vivendo uma adoração que agrada a Deus e tendo uma vida que sacrifica suas vontades e tem sua forma de pensar transformada por Deus, é que nós podemos experimentar e comprovar a vontade de Deus. É que nós poderemos então entender de maneira prática que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porque quando eu me ofereço em sacrifício vivo, quando eu renuncio à minha vontade para agradar a Deus, quando essa é a minha forma de viver, de adorar a Deus, então eu posso não só experimentar, mas comprovar que de fato a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e ela é agradável. Eu vou me agradar em fazer a vontade de Deus. Eu vou entender, e só entende isso quem vive. Eu vou entender que mesmo quando eu sacrifico coisas boas,
Mesmo quando eu sacrifico coisas que eu olho assim, não, mas isso não é pecado, mas eu sacrifico para agradar a Deus, aí eu vou entender lá no final, de fato, como é bom, como é agradável e como é perfeita a vontade de Deus. Por isso que tem uma passagem que Jesus disse: se alguém quiser conhecer se o meu ensinamento, se a minha doutrina, se o que eu ensino de fato é de Deus, ele diz: viva, pratique, viva a vontade de Deus. E eu digo, como eu já disse aqui outras vezes, eu ainda não conheci, em 26 anos de vida cristã, eu ainda não conheci, e acredito que não vou conhecer, uma pessoa sequer que se arrependeu de fazer a vontade de Deus, que se arrependeu de deixar muitas vezes trabalho, de deixar muitas vezes uma vida confortável, sei lá, momentos de lazer, tantas e tantas coisas boas, mas que sacrificou tudo para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus. Eu não vi uma pessoa ainda arrependida em fazer a vontade de Deus. Então, que nós possamos ter essa vida de adoração, uma adoração que agrada a Deus. O que Deus quer que seja sacrificado em seu altar não são mais os animais lá do Antigo Testamento. Deus não quer que a gente sacrifique os nossos bens, que a gente traga aqui, dê tudo que tem, nada disso. O sacrifício que agrada a Deus e que Ele quer é a nossa vida, é o nosso ser, é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de viver, são as nossas atitudes, é aquilo que nós fazemos em nossa casa, em qualquer lugar onde estamos. Isso é a adoração que Deus deseja de cada um de nós. Amém? Queria convidar vocês a ficarem de pé. Vamos orar enquanto o pessoal do louvor se aproxima. Eu queria lhe convidar a colocar a sua vida diante de Deus. Você está diante do altar do Senhor, nós estamos diante do altar do Senhor. E eu tenho certeza que o desejo de cada um de nós, ao sair de nossas casas nessa noite, foi vir aqui adorar a Deus, oferecer um culto a Deus. Mas, diante do que a palavra de Deus nos ensina, esse culto racional, esse culto consciente, o culto, a adoração que Deus deseja de nós, é muito mais do que esse momento aqui. É a nossa vida consagrada, a nossa vida oferecida a Ele. Ninguém está aqui por obrigação, ninguém foi forçado a estar aqui. E é isso que Deus deseja, que cada um se ofereça como um sacrifício vivo. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus nesse momento. Feche os seus olhos, se concentre. E pense em como tem sido a sua vida, como você tem vivido diante de Deus, como é a adoração que você tem oferecido a Deus. Nós estamos diante do altar do Senhor. E nós estamos aqui, não há mais um sacrifício de animais, não há mais nenhum sacrifício material aqui. Há um sacrifício que Ele deseja, que são corações abertos, que são vidas que se oferecem como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos, ó Deus, aqui diante da Tua presença, e nós queremos nos oferecer como um sacrifício agradável ao Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida que está aqui presente. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo sonde cada coração nesta hora. Que cada vida aqui nesta hora possa se apresentar, se abrir diante do Senhor, abrir o seu coração, confessar o que precisa ser confessado, reconhecer o que precisa ser reconhecido. Que cada um esteja disposto, Senhor, a obedecer à Tua vontade. Que possamos oferecer ao Senhor nossas vidas como sacrifício vivo, santo, dedicado, consagrado ao Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, ela tenha falado a cada coração, que o Teu Espírito Santo
toque em cada coração e convença cada coração, para que cada um que ouviu e entendeu a Tua palavra possa então, ó Deus, oferecer-se ao Senhor como uma oferta de adoração, uma vida que deseja viver conforme a Tua vontade. Transforma, Senhor, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, porque nós queremos Te adorar, nós queremos oferecer ao Senhor nossas vidas como uma adoração verdadeira. Nos fortalece, ó Deus, fala a cada coração, e que cada um aqui possa nesta noite ter de fato esse encontro verdadeiro com o Senhor, e estar aqui diante do Teu altar, oferecendo a sua vida, sua forma de viver, suas atitudes, suas palavras, tudo na sua vida, como esse sacrifício diante do Senhor. É assim que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar, vamos cantar. Podem ficar de pé.